Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira parte. Bom, no último vídeo, né, vocês viram, meu microfone descarregou. Então, tive que parar mesmo de fazer essa terceira parte hoje. Mas a gente vai finalizar direitinho, eu vou terminar de explicar para vocês, né, para continuar de onde eu parei, né, e aí chegar finalmente nessa parte espiritual que eu quero tanto explicar para vocês. Então, assim, eu só complementando, né, a parte que eu estava falando sobre o calejamento, sobre essa questão evolutiva do corpo, né, então, gente, eu ia exemplificar, né? Se vocês observarem na luta, por exemplo, aqueles, ah, aquelas pessoas, né, com aquele ouvido todo inchadão, assim, aquela coisa, lutador de MMA, né? Então, eles, é calejamento, né? Eles, ao longo do tempo com as lutas, eles foram ali tendo essas, ai, como é o nome que se diz? Agora eu esqueci, não, eu vou usar calejamento mesmo, né? Foram calejando naquela região. E isso acontece com todo o corpo, e aí, de certa forma, isso forma mesmo uma casca grossa. Então, isso serve depois, assim, como uma defesa natural do corpo. É como se você criasse uma armadura natural do seu corpo, né? Então, por exemplo, quando eu tava no auge do auge, assim, né? Treinando o karatê, assim, com muito afinco, né? Com muita dedicação. Eu tava realmente bem ali concentrada, assim, realmente em treinar muito. Eu queria participar de campeonato, aquelas coisas. Então, eu estava bem ativa, né, nesse sentido. E aí, o meu corpo, ele não foi só ganhando massa muscular, mas ele também foi criando essa casca grossa. Porque, tipo assim, gente, quando vocês estão lutando, vocês levam pancada o tempo todo, certo? E uma das coisas, né, que a gente tem que aprender na luta é justamente isso. A gente, em um determinado momento, aprende a bater, né? Ou seja, a gente desenvolve a quebra do medo de bater no outro, né? Isso é num primeiro momento. E depois a gente tem que desenvolver o medo de apanhar, porque a gente tem as duas coisas, entendeu? Então, tipo assim, às vezes é muito difícil uma pessoa que chega no dojo assim, no início, exatamente por isso, porque às vezes tem muitas prisões psicológicas, vamos dizer assim. Então, uma das coisas, inclusive, que eu digo, assim, sobre o karatê, assim, de ensinamento que eu tive, que o dojo é um grande professor de vida, porque aquilo que a gente vive fora de lá, quando a gente chega lá, isso tudo de alguma forma fica exposto, né? Fica ali exposto, não vou dizer necessariamente para o outro, mas para você mesmo. Porque é quando você percebe com mais nitidez os seus medos, é como se isso ficasse desenhado assim na sua frente e muito mais visível e palpável a você, sabe? E aí você consegue entender muitas coisas que às vezes você faz e você não percebe, e ali na hora que você tá ali naquele palco, vamos dizer assim, você de alguma forma, quando é te solicitado para fazer alguma coisa ali, né, e você tem que fazer na frente de todo mundo, você fica mais visível para você mesmo, sabe? Porque quando você tem dificuldade de fazer alguma coisa, aí o professor vai te chamar e fala assim, ah, mas você tem medo de bater, ou tipo assim, se você for comparar, né, fazer uma analogia, você vai falar assim, ah, então eu tenho medo de dizer o que eu penso para as pessoas, porque eu tenho medo de ferir a pessoa, porque eu tenho medo de ser sincero demais e aí a pessoa se afastar de mim, coisas desse tipo, sabe? Porque tem gente, né, que às vezes se sente muito ofendida, aí tem gente que às vezes pisa em ovos o tempo todo com a pessoa porque, ai meu Deus, eu vou ofender a pessoa, então não falo o que pensa, fica se guardando. Então a gente vê uma série de sentimentos aí é, aflorando, né? Assim, aflorando que eu digo, aparecendo, emergindo, subindo, né, para a superfície e tornando-se visível para a pessoa. Então, assim, é um lugar onde a gente consegue é, se ajudar muito, sabe? Tanto o outro quanto a nós mesmos, né? Mas assim, é por isso que eu digo também muitas vezes que é uma terapia. E eu acho que em algum momento eu vou fazer algum vídeo mesmo falando sobre karatê, porque isso fez, assim, milagres na minha vida, eu tenho que dizer, né? O karatê foi uma bênção na minha vida, sempre foi, sempre será. E sempre volta pra mim em momentos em que eu tô realmente em apuros, assim. Realmente foram em momentos muito específicos, assim, considerando as pausas que dei, os meus retornos, sempre foram em momentos, assim, em que eu realmente estava precisando desse salvador da pátria. Gente, o karatê é um salvador, o karatê realmente é algo que pode salvar. Eu digo que você não pode salvar o outro, né? Você só pode se salvar, mas o karatê é uma coisa abstrata que pode salvar alguém, né? Pode salvar alguém, na verdade, né? São várias pessoas.
pode ser o caminho para muitas pessoas. Mas enfim, voltando para essa questão, né, da alimentação. Então, gente, essa questão da carne é uma questão evolutiva mesmo, né, às vezes. Assim, em algum momento foi. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo aqui, dessa questão da naturalidade, que é o seguinte, o filme Avatar, eu já dei ele como exemplo em outros vídeos, mas aqui também ele cabe muito bem para falar sobre isso. Tem uma cena no primeiro filme, que, assim, gente, se vocês prestaram bastante atenção, cada um dos filmes, né, da, dessa, da continuação, né, eu esqueci o nome que se dá pra, não vou dizer saga, não sei qual é a diferença exatamente, não tô tão inteirada assim nos termos cinematográficos, mas assim, cada um dos filmes foi feito baseado em um elemento da natureza. Então a gente começou com terra, depois a gente foi para água e depois a gente foi para o fogo. Logo se deduz que o próximo, né, o Avatar 4, vai ser em relação ao elemento ar, que é o que está faltando. E se houver um 5, alguém vai falar do éter. Enfim, que haja o 5, vamos torcer. Mas enfim, no primeiro, quando começa ali tudo, né, essa explicação sobre o Avatar, sobre o Jake levar essa consciência dele para um outro corpo e tudo mais. Quando ele experimenta aquele mundo diferente, ele recebe vários ensinamentos exatamente sobre o que é originalmente natural. Então, assim, eles não estão falando ali de uma espécie humana, mas aquilo que eles passam lá é o que é natural para todo ser que habita o universo. Então, independentemente de ser humano, de ser pertencente ao planeta Terra, a pessoa que está mais conectada com Deus, ela vai estar mais conectada com a natureza também. E a natureza, gente, entenda a natureza como Deus. Então, tudo que você está relacionado à natureza é a natureza divina. Então, assim, tudo que Deus criou, natureza você vai interpretar como meio ambiente, como árvores, plantas, animais e tudo mais. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente essa lembrança de que a gente também é natureza, porque a gente foi criada pelo mesmo Criador e ele fez tudo isso natureza. E ele chamou de natureza exatamente porque é tudo fruto dele. Então, a gente, nesse trabalho agora, é justamente de se lembrar. Ou seja, quanto mais conectado com a natureza você se torna, mais conectado com Deus também. Isso é a lógica verdadeira das coisas, sabe? Então, no filme, lá no primeiro filme, eles mostram N coisas. Gente, tá cheio de códigos esse filme. Aliás, assim, códigos revelados, vamos dizer, né? Porque a gente tem isso escrito em vários outros lugares na Bíblia, por exemplo. Só que a Bíblia, ela é justamente, quando você fala código, né, é uma coisa que você tem que decifrar. Então, naturalmente, você precisa de alguém que interprete aquilo melhor, de um professor. E para você conseguir entender o que realmente aquilo quer dizer. Então, por isso que a gente fala muitas vezes que Jesus conversava em parábolas, porque essas palavras, essas parábolas, são interpretadas exatamente como isso, como códigos, como enigmas que você precisa decifrar. Então, a Bíblia está cheia disso. Então, tipo assim, lá tem resposta para tudo. Porém, é claro que a maioria das pessoas vai levar o pé da letra e vai fazer uma leitura muito equivocada daquilo. Então, por isso que eu já tinha até falado em outro vídeo que vale muito a pena vocês comprarem o livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, porque ele vai fazer uma leitura, uma interpretação metafísica da Bíblia. Então, ele vai começar a dar o significado verdadeiro àquelas palavras que estão lá, porque não é o pé da letra, gente, aquilo lá. A Bíblia inteira está falando de nós, é como se fosse um manual do ser humano, né, de como que a gente funciona, de como tudo funciona, na verdade, como o universo funciona. E aí vão ter as pistas, né? A gente vai se achar em algum momento ali específico, por isso que às vezes quando a gente abre a Bíblia aleatoriamente, a gente encontra uma passagem que está falando exatamente do momento que a gente está vivendo, porque é justamente isso, né? Cada pedacinho da Bíblia é um momento que a gente está vivendo, literalmente. Assim, é tipo a história da nossa vida. Então, por isso é um manual, né? E aí, lá no filme, eles vão mostrar isso. Então, por exemplo, se alguém em algum momento já viu alguma coisa falando sobre o seu cabelo, lá vai ter uma explicação sobre o tal do cabelo, né? Que tem até na Bíblia também a questão, a história de Sansão, né? Que fala, cortou o cabelo dele e tirou as forças dele, né? Isso porque, gente, o cabelo ele tem
um valor espiritual muito grande, né? O cabelo, ele é justamente o que vai fazer essa conexão direta, né? Com o divino. É tipo assim, é como se fosse uma antena. Se vocês repararem, às vezes vocês chegam o cabelo perto de uma antena mesmo dessas antigas de rádio ou de televisão, e aí o sinal pega novamente. Aí você distancia e fica chiando. Eu não sei se alguém, assim, da geração mais nova teve contato com esse tipo de coisa, mas os mais antigos vão saber. Que quando a gente usava antena, né, no radinho e tal, ou na televisão, a gente tinha essas coisas, né, de, desintonizou da rádio lá, começou a chiar. E aí, às vezes, você chegava a cabeça perto e tipo, por que tá melhor, né? Às vezes é o cabelo. O cabelo, ele funciona como uma antena, ele tem essa... É por onde, gente? Os fios... Quando eu falo que o corpo é tecnológico, gente, é uma tecnologia avançadíssima, avançadíssima. Se você for estudar o corpo humano mesmo, caramba, felizes os biólogos, né? Mas assim, se você for um biólogo que faz uma conexão direta, né, com essa questão espiritual, liga os pontos aí com a neurociência, e faz uns estudos mais avançados dentro da metafísica, dentro dessas coisas mais espirituais, coisas que não são explicadas, né, com o físico, com o palpável, que vão além. Então, vocês vão ter uma riqueza de conhecimento assim maravilhosa, porque o corpo humano, ele é literalmente, né, imagem e semelhança de Deus. Então, assim, essa parte do cabelo, ela faz essa conexão com o divino, essa conexão direta, funciona como uma antena, então capta tudo. Gente, assim, para captar energia ruim, você pode até perceber que quando a pessoa tá com energia ruim, tá com muito encosto, né, seu cabelo fica uma bosta depois que você chega perto dessa pessoa. Por isso que um dos ensinamentos, uma das coisas que eu aprendi com uma amiga minha, é que a coisa mais aconselhável, né, quando você vai encontrar uma pessoa que você já sabe que tá com energia pesada, você prende o cabelo, sabe? Amarra o cabelo, que é pra preservar a sua energia e também, de alguma forma, diminuir, né, esse acesso que a pessoa tem da energia dela em relação à sua. Então você vai, de alguma forma, blindar um pouquinho ali dessa energia ruim. Blindar a sua energia boa, né, e se proteger um pouco dessa energia ruim. E aí, no filme, eles pegam a ponta do cabelo, vocês percebem que eles têm o cabelo grande, né? E aí eles pegam a ponta desse cabelo e eles conectam naquela árvore da vida, né? Como eles se comunicam com a... Agora eu esqueci o nome que eles falam lá, mas é mãe, alguma coisa relacionada à mãe. Que seria a mãe terra, a mãe natureza, né? E aí eles se comunicam com essa consciência divina, com esse eu superior deles através do fio do cabelo, né? Então, assim, essa já é uma das coisas mostradas no filme. Mas a que eu queria falar mesmo pra vocês que tem a ver com o tema do vídeo é a parte em que eles matam um animal para se alimentar. Ou eu não me lembro se era na guerra, mas assim, tem um momento que eles matam lá esse animal e aí eles fazem uma oração logo em seguida. É como se fosse uma unção dos enfermos, sabe? Quando você abençoa, sabe quando você, na igreja católica tem isso, né? De você, quando a pessoa está perto de morrer, eles perdoam os pecados da pessoa, e aí é como se estivesse limpando a alma antes da pessoa ir embora, né? E aí fazem essa mesma coisa lá com os animais. E, assim, abençoando. É tipo assim, eu me lembro que eles falam uma frase muito específica lá, que é tipo assim, falando assim, ó, me perdoe, eu sei que isso é errado, mas foi necessário. E aí abençoa pra pessoa levar a alma dela, né, e ir para outro lugar, sair do corpo ali. Mas tem esse reconhecimento de tipo assim, essa também é a minha natureza, né, também faz parte da minha natureza. Então, tipo assim, eu não estou matando um irmão porque eu quero, não é por ruindade. Tipo assim, eu reconheço a nossa igualdade, né, a nossa semelhança sendo natureza de Deus, né. Então, é tipo assim, foi por uma necessidade, é como eu falei, aquela que eu tinha falado anteriormente, né? É questão de sobrevivência. Então, não foi porque eles quiseram, porque a partir do momento que você tem consciência sobre o todo, sobre o divino, que você faz parte de tudo e tudo faz parte de você, você não mata, sabe? Você não comete esses atos
levados por sentimentos ruins, né? Sentimentos de baixa frequência, de raiva, de ódio, isso que a gente está tendo da guerra. Então, assim, muita coisa do ego ativada, super ativada, aliás, né? Que aí a gente é aquela coisa, né, do eu estou com medo de me perder no caminho, eu estou com medo de ver o novo, eu estou com medo de ver o divino e perder aquilo que eu já conheço, né, daquilo que é confortável para mim, a minha zona de conforto, aquilo com que eu estou acostumado. Então, assim, gente, a gente tem várias coisas pra gente tomar um parâmetro, pra gente tomar conhecimento sobre alguma coisa, né. Então, assim, essa questão da carne, ela tem essas ponderações. Eu sei que, é claro, ninguém vai deixar de comer carne da noite pro dia, assim, tem gente que gosta muito de carne, tem gente que, se pudesse, comia só carne, mas, assim, isso, gente, desconecta muito a gente do divino exatamente por isso. Isso que eu expliquei aqui sobre o Avatar é justamente uma das questões, porque é, é a questão do reconhecimento, e tipo assim, mas o que dá na árvore, as folhas, e tudo também é natureza, então eu vou deixar de comer porque a árvore é minha irmã e tal, e não. Aí eu estou falando do reconhecimento de carne, ou seja, os animais, mamíferos como nós, né, e tal, eles é diferente. Acho que eu não vou saber explicar também isso pra vocês, mas é porque, tipo assim, tudo foi feito já com um propósito. Então, eu não me lembro se eu dei pra vocês o exemplo da árvore mesmo, né, comparando a gente com uma árvore, mas assim, a gente tem uma coisa chamada Dharma, né? Tem a diferença de Dharma e de Karma. Eu não cheguei a explicar isso pra vocês, mas assim, basicamente, né, o Karma, ele vai ser alguma compensação, né, que você precisa dar para sua vida passada. Isso falando de reencarnações. E o Dharma vai ser quando você começa a viver o propósito desta vida. Então, depois que você limpa o seu karma, você fica livre para você viver o seu Dharma, que seria a fase limpa, ou seja, é tudo que você vai gerar a partir desta vida. Então, é daqui para frente. Se você vai gerar mais karma, é uma escolha. Mas é bom que você não gere mais karma, né? É bom que você viva aquilo que você tem que viver aqui agora. E aí, muita gente vai achar, é destino, né? Porque é algo que já foi escrito por você, né? Algo que já foi escrito por sua alma antes de você encarnar novamente. Então, assim, tudo o que tem para acontecer agora são cálculos que a sua alma já fez para que você consiga retornar ao equilíbrio. Então, assim, o momento em que você está acessando essa mensagem agora, por exemplo, é uma questão evolutiva da sua alma. E é tipo assim, agora sim, depois que você passou por todos esses processos, você está pronto para acessar esse tipo de conhecimento e fazer essa evolução nessa determinada fase do jogo. E aí, vocês vão começar a se lembrar de quem vocês são, da natureza de vocês, que é original, ou seja, aquela primeira lá, antes de você encarnar pela primeira vez. Porque assim, gente, isso aqui, eu já falei pra vocês que é um jogo. Então, é tipo assim, eu escolhi o cenário do jogo, agora vai ser o planeta Terra. E uma das coisas que acontece aqui no jogo é justamente tal da reencarnação. E você fica encarnando, encarnando, encarnando de novo, de novo, de novo, de novo. É como se, tipo assim, sabe quando você entra no videogame, aí você tem lá aquela barrinha, né, falando da sua vida. Aí, tipo assim, você tem 5 vidas, e aí você vai gastando as suas vidas. Acabou as vidas, é tipo, morri no jogo, comecei de novo. E aí você volta às vezes pra primeira fase, enfim. E aí você tem que cuidar pra você não perder aquelas vidas, né? Então, tipo assim, é a mesma lógica. São várias vidas no jogo, você tem várias vidas aqui na Terra, né? Não é só o gato que tem 7 vidas, não. A gente também tem. Assim, é uma brincadeira, na verdade, né? Depois que vocês chegarem a um certo ponto, né? Até que no intervalo, né, da primeira parte lá que eu comecei a falar do vídeo até agora, né? Eu já tive alguns entendimentos e acesso a outras coisas e, assim, ficou um pouco até engraçado, porque, tipo assim, a mensagem que me chegou é que isso é divertido, assim, pode, divertido pra Deus, né, mas assim, gente, porque tudo isso que a gente tá vivendo é uma experiência de Deus, mas Ele está vivendo através do nosso corpo, né, através de nós, que nós somos fragmentos dele, né, então, assim, é um jogo pra gente evoluir, tem essas partes ruins, mas é um jogo, então, tipo, sabe, não deixa de ser um jogo. Você
quando tá jogando, mesmo que você vê o personagem lá, o seu personagem se machuca, ele tá apanhando e tal, e você não tá sentindo. Porque quem tá apanhando é o carinha que tá lá dentro da televisão, entendeu? Não é você aqui fora que tá controlando as coisas. Então, é por isso que eu digo que é divertido, porque quando você tá jogando, você tá se divertindo, vocês entendem? Então, assim, a sua consciência que tá fora, que tá lá em cima, que tá observando o seu avatar aqui na Terra jogando, ele não tá sentindo essas coisas. E essa dor, de verdade, ela não existe. Por isso que quando a gente fala que quando você atinge um determinado nível de consciência, ou seja, por exemplo, como a gente está aqui transitando para 5D, na 5D não existe sofrimento, é porque você ganhou mais consciência. Então, assim, quanto mais você acessa essa consciência que está jogando, que é quem está com o controle remoto na mão, menos dor você sente, porque ela não é real, gente, a dor não é real. Então, quando eu falo de ser divertido, não quer dizer que é divertido sofrer. Quer dizer que você precisa encarar a sua experiência como algo que faz parte do jogo, tipo assim, é temporário, vai passar, porque é só um jogo, entendeu? Então, tipo assim, para você passar para a próxima fase, você precisa passar por essas dificuldades. E a sua consciência que está lá fora, de certa forma, ela realmente está se divertindo, porque ela quer ter essa experiência, ela quer ganhar esses conhecimentos, ela quer agregar isso à bagagem dela, ela quer acrescentar isso, ela quer experienciar isso. Então, é isso, gente. Vocês precisam só entender que vocês, quando estão jogando videogame, é exatamente o que acontece no real. Você é a sua consciência, a consciência divina que está jogando um videogame através desse avatar no cenário chamado Planeta Terra, ok? Então, assim, pelo menos não me levem a mal nesse sentido, mas talvez vocês não entendam agora, eu não sei em que fase realmente vocês estão no jogo, mas vocês vão chegar também nesse momento de vocês terem esse entendimento de que essa dor, ela não é real e que ela não precisa ser essa coisa tão ruim, né, que a gente acaba visualizando assim, por conta, né, porque a gente tá vivenciando aqui, né, a gente tá dentro do avatar e, enfim, tipo assim, o avatar, na verdade, tá sentindo essas coisas, né, não é a sua consciência de verdade, não é quem você é de verdade. Então, até você tomar consciência disso, você vai continuar sentindo essa dor. Mas a dor é só o preço que você paga enquanto você tá dormindo, né, enquanto você ainda não despertou. E aí, a gente vamos voltar, né, para a questão da alimentação. É o seguinte: o que acontece? Como a gente está jogando, a gente tem uma coisa temporária, né? E aí, onde é que entra a questão espiritual, né, nessa parte da alimentação? O que acontece, gente? Quando eu falei sobre a gente estar consumindo peso morto, é porque a carne, ela é o que mais pesa no nosso corpo, entendem? Se vocês repararem, né, depois do almoço, por exemplo, se vocês comerem a, a, a carne, vocês vão sentir mais sono, vocês vão ficar mais pesados. Se vocês experimentarem um dia sem comer carne, isso para quem come carne, né, porque tem gente que já é vegetariana, que já não come já há algum tempo, vocês vão ver que vocês vão se sentir mais leve e com mais ânimo para fazer as coisas depois do almoço. Esse sono que vem depois do almoço, ele pode até ser natural, mas dependendo da alimentação que você escolhe, vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais pesada é a comida que você consome ali na hora do almoço, menos produtivo você vai ser depois, assim, menos ânimo você vai ter para fazer as coisas depois. É claro que tem várias coisas atreladas, né? Então, por exemplo, se você teve uma boa noite de sono, se você está vivendo muitas situações de estresse, conflitos familiares, ou com pessoas no trabalho, enfim, o ambiente é estressante, tudo influencia, né? Tudo influencia. Mas, como aqui eu estou tocando em um dos pontos que influenciam nessa questão do peso, do sono, então, a gente vai focar nisso. E aí, vocês vão reparar, realmente, se vocês fizerem esse teste, vocês vão reparar na diferença de peso mesmo que vocês vão sentir, né, depois dessa refeição. E isso vale não só para o almoço, estou dando o exemplo do almoço porque é a refeição, no caso do brasileiro, né,
é a refeição principal do dia. Então é onde a gente deposita mais coisas que vão dar sustentação para a gente aguentar o dia. Se você for ver a lógica na Coreia, por exemplo, a refeição mais caprichada que eles vão ter vai ser a do café da manhã. Então eles comem arroz no café da manhã, sopa. É como se fosse o nosso almoço, sabe, o café da manhã deles. E justamente porque eles fazem isso, né? Tipo assim, a lógica deles é: a primeira refeição do dia tem que ser a mais reforçada porque é a que vai garantir que eu sustente o dia inteiro. Então não faz sentido ela ser no meio do dia, sabe, mais pesada. E aí você vê, né, que tem um pouco mais de lógica essa questão das culturas orientais, né? Eles têm esses conhecimentos milenares que tem muita coisa mesmo espiritual, gente, que a gente precisa aprender e assim, tem muito a aprender com eles, principalmente coisas da cultura indiana, gente, eu vou dizer. Muitos livros, né, dos gurus, de yoga, ou de vertentes, né, que não são religiosas, né, tem muita gente que leva muita coisa pro lado religioso, mas a maioria dessas coisas não é. Então, por exemplo, o yoga não é religião, tá, tem muita gente que confunde. Tem muitas coisas que tem justamente essa ideia, né, aliás, esse interesse de elevar o nosso espírito, né, até o divino. Isso também eu vou dizer, ó, por exemplo, o karatê mesmo, ele é um meio de você elevar também e de você atingir essa questão espiritual, né, mas isso tudo depende também da escola, do professor, de como essa informação é levada para frente. Porque, assim, vai passando de um para o outro, né, acaba virando um telefone sem fio. E às vezes a mensagem não chega até você como deveria, como foi originalmente pensado, né? Então, por exemplo, se você for ver, quem já assistiu Cobra Kai, por exemplo, vai ver uma diferença ali, né? Por exemplo, a escola do Sr. Miyagi e a escola do... agora eu esqueci o nome do cara lá, do dono do Cobra Kai, quem fundou o Cobra Kai. Mas, assim, diferentes experiências de vida, né? E aí vai do coração da pessoa, enfim, a maneira como ele vai ensinar seus alunos. E aí a gente vê essa diferença. Tipo assim, tem o karatê mais tradicional, né? Aquele do caminho do Budô, que é o caminho do guerreiro, né? Que a gente vai ter uma coisa mais linda lá dos samurais, aquela coisa mais ancestral, alguma coisa mais conservadora, que vai manter aquele karatê tradicional, né? Raiz, aquele karatê raiz. E tem um karatê mais moderno, um karatê mais, hoje em dia, voltado para os campeonatos e tudo mais, pensando nesse pessoal mais jovem aí que tá querendo competir. Aí já entram outras questões, mas assim, eu ainda sou essa pessoa mais antiga, assim, que pra mim o karatê só fez a diferença exatamente porque manteve, né, esses valores ancestrais, esse ensinamento, esse conhecimento cultural mais ancestral, essa coisa da história e da filosofia japonesa, né, porque tem muita coisa que é colocada ali, né, na prática. Então, por exemplo, os princípios, né, essas questões de respeito, não é só disciplina, né, mas é muito da conduta da pessoa dentro do dojo, né, porque, gente, assim, o karatê, ele é uma luta interna, ele não é externo. Então, tipo assim, nas artes marciais no geral, né, a gente aprende a lutar não para usar isso fora dali, mas é uma maneira de superação de si mesmo, sabe? É uma luta interna. Porque cada momento que a gente vai vivendo ali dentro, cada fase que a gente vai passando ali, vai subindo, quando você vai mudando de faixa mesmo, por exemplo, vai se graduando, você vai aprendendo, assim, cada dia é um aprendizado diferente e você vai evoluindo e vai, de certa forma, limpando, né? Limpando o seu corpo, limpando o seu espírito. Você tá ali praticando, tá jogando a raiva fora e tal, mas você tá aprendendo, tá absorvendo alguma coisa. Um ensinamento é como se fosse uma casa e você tivesse um pai ali ensinando valores. E isso você vai agregando também na sua bagagem, sabe? Não é só, eu aprendi a dar um soco. Não. É tipo, você entende o porquê daquele soco, e o que que você está jogando fora com aquilo, ou o que que você está aprendendo de verdade com aquilo, assim, qual é a filosofia por trás daquilo, sabe? Porque a superação mais difícil é justamente a das suas próprias sombras, do seu eu, o ego, às vezes escondido, né? Fica bem escancarado, né, quando a gente vai falar de competição.
Então, tem gente que tem necessidade de aprovação externa, tem gente que não sabe perder, não sabe ouvir não. Então, a gente vê todas essas coisas escancaradas, né? Então, assim, a gente vê muitas dessas filosofias nas próprias coisas que advêm dessa cultura, né? Então, a yoga... Então, assim, aliás, o karatê, ele é uma forma de você também evoluir o seu espírito. Inclusive, a gente tem práticas meditativas também dentro do karatê, por exemplo. Tem algumas honras, alguns rituais, né, antigos que são preservados, sim, questão hierárquica, coisas que a gente segue ainda, né, nos dias atuais. E, assim, eu vou dizer que eu formei minha própria identidade da mesma forma que eu formei a minha própria identidade dentro da alimentação, né, porque eu tenho, dentro de várias experiências que eu tive, vários conhecimentos que eu acessei, eu fiz a minha própria biblioteca, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho o meu próprio resumo, o meu próprio conceito sobre tudo isso, e isso vale para várias outras coisas. Então, assim, dentro do karatê, como eu passei por vários dojos diferentes, eu tive acesso a vários conhecimentos diferentes, então eu também formei uma identidade no meio disso, aonde tem coisas com as quais eu concordo, tem outras com as quais eu não concordo. Então, por exemplo, apesar de eu ser conservador em algumas coisas, eu tenho os meus próprios conceitos sobre algumas coisas, porque isso também eu trago de fora outras coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito de colocar yoga dentro do karatê, sabe? Então, isso é uma característica minha, sabe? Porque eu não vi outra pessoa fazendo isso, e, tipo assim, eu não aprendi isso com ninguém. É porque eu tive uma experiência fora, eu vi uma conexão e eu quis interligar as coisas. Então, assim, é uma coisa que eu faço porque pra mim faz sentido, eu vejo lógica, meu cérebro fez essa conexão, e eu gosto de trazer uma coisa pra dentro da outra, sabe? E eu vejo muitas semelhanças também, justamente por essa questão, né, de serem culturas antigas, orientais. E uma curiosidade aqui, gente, olha só. As artes marciais, elas não nasceram na China, como muita gente pode imaginar, e que tenha nascido no Japão, enfim. Nasceram na Índia. Artes marciais, né, que marcial significa que é de guerra. Então, assim, é uma arte que foi advinda das guerras, né, assim, foi, de novo, né, gente, questão de sobrevivência. Foi uma necessidade da época em um determinado momento que fez as pessoas começarem a enxergar, né, o corpo humano como arma. Então, quando eu digo, de novo, gente, vou voltar naquele ponto que eu disse para vocês, o corpo humano é a tecnologia mais complexa e mais brilhante que vocês vão encontrar aí na vida de vocês. Então, em relação a tudo, vocês veem como vocês podem fazer do seu corpo o que vocês quiserem. Ah, mas eu criei uma armadura com o meu corpo. Ah, mas o meu corpo ele é cheio de armas, né, naturais. Ou seja, quando você vai lutar, você aprende isso, né? Tipo assim, como que você usa cada parte do seu corpo para uma determinada coisa que você quer. Então, assim, é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento a mais, e é muito bem-vindo. E vocês entendem que com isso, porque exercício físico também é cuidar da saúde do corpo, né? Com o alimento você cuida por dentro, né? E com o exercício físico, não é que você cuide por fora, mas assim, tudo vai contribuir, né, para a aparência, mas também para o bom funcionamento, né, do seu corpo. Então, se você toma muita água, se você tem uma alimentação mais saudável, então, assim, tudo influencia tudo, né? E a gente, o que acontece, né? Esses ensinamentos, eles vêm para elevar a gente, né, ajudar a elevar. E aí, onde que entra a alimentação nessa questão espiritual? Bom, tem uma coisa que eu vi recentemente, né, nos meus últimos estudos, que era exatamente uma explicação, porque assim eu vejo muitos, eu tenho visto com um dos meus mentores, né, ele está fazendo mais vídeos agora, com uma espécie de manuais, assim, né, são vídeos rápidos, assim, mais práticos para a gente conseguir colocar em ação aquelas coisas que a gente vê muito na teoria, né? Então tem muita gente explicando a teoria, mas tá aí a prática. E aí, ele estava explicando justamente essa questão da alimentação e falando da obesidade. Ele falou assim, realmente, às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado assim para falar algumas coisas, porque tem gente que vai ficar ofendida, tipo assim,
Mas ele falou com todas as letras lá, que no vídeo dele, que mas vocês vão me perguntar se os gordinhos não vão pro céu? Aí ele tipo, os gordinhos não vão pro céu. Gente, vocês já entenderam primeiramente que céu e inferno é um estado de consciência, né? Não é um lugar físico. Então, morreu aqui, não, você vai vivenciar o céu ou o inferno aqui na Terra mesmo, tá? Porque esse é o cenário do jogo. Só que as coisas vão mudar para você quando você entender o que é que governa essas coisas, que é o sentimento. Quando vocês aprenderem a controlar o sentimento de vocês, controlar não, né? Dominar. Eu sempre acabo usando essa palavra errada, mas assim, quando vocês aprenderem a dominar o sentimento de vocês, vocês vão conseguir fazer os milagres na vida de vocês, né? Eu até vi um vídeo recentemente de uma cena de um filme, que agora eu esqueci o nome do filme. Foi uma série, eu acho que é uma série. Que o cara tava tentando explicar pra menina como é que ela mudava a realidade dela, né? E que nesse jogo ela era Deus. Então, tipo assim, tava querendo mostrar pra ela que era ela quem governava toda a realidade à volta dela, né? E ela só precisava sentir pra ela poder dar o comando pra tal coisa que ela quisesse se realizar. Então, o que o meu mentor foi falar, né? Que é porque, tipo assim, ele estava explicando um protocolo, né? Um processo que a gente faz para a gente fazer alguma meditação específica, mas no sentido da gente acessar outros mundos, né? Então, assim, específica para você conseguir acessar outras realidades. E, assim, quando a gente chega neste ponto, né? Então a gente tem muito mais conhecimento sobre essa área, porque não dá para fazer de qualquer jeito, né, gente, esse tipo de coisa. Então aqui é a gente aprendendo uma das coisas mais legais que tem no jogo, né, que é exatamente esse poderzinho da gente poder ficar saltando de realidades, vamos dizer assim, né. Tem alguém aí que vai falar na internet sobre o tal de shifting, né. Você vai ver muito adolescente, na verdade, falando sobre isso. Eu acho, na verdade, eu tenho que até ter um cuidado aqui para falar sobre isso, porque não é uma coisa que a pessoa vai sair fazendo assim de qualquer jeito, né? É como uma projeção astral, né? Porque você vai levar a sua consciência para outro lugar. E aí, tem que fazer isso, é claro, com orientação, tem que saber fazer, né? E tem que fazer com uma base, né? Tem que ter uma preparação para proteger o seu campo energético, né? Para você não sair pegando tranqueira por aí. Então, tipo assim, gente, porque é um momento que a gente abre o nosso campo, né? Quando a gente diminui a densidade desse corpo, a gente acessa mais as outras coisas que estão disponíveis, porém a gente, ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente também abre o acesso dessas coisas a nós. Então, pode acabar vindo coisa ruim também nessa viagemzinha que a gente faz. E aí, é importante a gente saber como proteger o nosso campo, né, como lidar. Então, por isso que eu digo, é importante ter conhecimento, né, sair fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí, mas assim, explicando de uma forma, acho que mais branda, né, a meditação normal que a gente vai fazer, sabe, essa meditação nós com nós mesmos, para acessar o nosso inconsciente e receber as informações de Deus, né, sintonizar a nossa anteninha com o divino e receber as instruções do que fazer na nossa vida, de como seguir o nosso Dharma, né? Porque a gente tem essa missão na Terra, né? Então, assim, pra gente se encontrar na nossa missão, quem ainda não tem um sentido de propósito de vida, né? Não sabe ainda o que veio fazer nesse mundo, é sobre isso. Você precisa da meditação. A meditação é um caminho para você conseguir encontrar esse propósito, encontrar a si mesmo, né? Quem você é por natureza, quem você é em essência, por natureza divina, né? Quem você é originalmente. Então, a que você veio? Às vezes não é só nessa encarnação, porque, tipo assim, gente, uma percepção que me veio esses dias foi exatamente isso, porque a nossa missão, ela não está pautada na nossa vida agora. Às vezes é uma coisa que a gente já está tentando fazer desde a primeira encarnação, mas não foi possível por conta das condições do ambiente, da frequência. Então, tipo assim, gente, como a gente está vendo que a Terra está
se elevando agora, a frequência da Terra. Então, coisas que estavam ocultas antes, agora estão vindo à luz, né? Por isso que Deus falou que haja luz. É no sentido de tudo já existe, tudo já foi criado, mas está tudo no escuro. Então, quando você joga luz na coisa, a coisa aparece. É simplesmente isso. Então, quando a gente está elevando aqui a frequência agora, muitas coisas estão se tornando possíveis, porque as pessoas, cada vez mais pessoas estão ganhando conhecimento sobre coisas que antes estavam ocultas. Então, essa elevação da Terra é uma retirada de véu. Ela é uma jogada de luz para que a gente possa enxergar tudo que sempre esteve aqui, mas a gente antes não tinha esse acesso porque não via. Então é tipo assim, é como você lutar no escuro. Você tá lutando, você não sabe com o que você tá lutando, e você tá só apanhando, sabe? Porque você não tá enxergando seu adversário. É tipo isso. Então, assim, às vezes a sua missão começou lá atrás e você já está tentando fazer, mesmo que inconscientemente, e você não consegue finalizar. Porque você tá preso, você tá no escuro, entende? Você tá lutando, tá fazendo o que você tem que fazer, que de qualquer forma você escreveu lá o que você tinha que fazer antes de você encarnar, mas você não tá vendo o que você precisa ver para você conseguir fazer, conseguir executar aquela coisa. Então, você vai encarnando de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, pra você dar continuidade, tipo, tá, é isso que eu vim fazer. Aí a gente fala nessa questão do tempo porque as coisas vão levar um tempo aqui na Terra, né, pra se materializar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, algumas pessoas que se sentem mais deslocadas na Terra, eu não encontro o meu lugar, né, eu sou tão diferente dos outros, são pessoas muitas vezes chamadas visionárias, porque elas visualizam uma coisa lá na frente. Aí você já nasceu com isso, e às vezes você já está trazendo isso de outras vidas, você se sente deslocado no tempo. Por isso que tem essa questão da viagem no tempo, tipo assim, mas eu sou do futuro, eu não sou do passado, você é retrógrado. Às vezes você acha todo mundo retrógrado, porque você está visualizando uma coisa lá na frente e a pessoa não enxerga o que você está enxergando, mas é porque você já foi lá na frente, você já acessou, sua consciência já acessou o que está lá na frente, e aí ela volta aqui e fica presa nesse corpo, entendeu? Porque o corpo vai depois. O corpo é matéria, ele pesa, a consciência viaja livremente, porque a consciência é pura energia. Então ela não tem uma prisão, vocês entendem? E aí, quer dizer, eu digo não tem uma prisão porque, tipo assim, a limitação ela tá no corpo e não na consciência, né? Então, a pessoa já visualizou a missão dela, é tipo assim, como o tempo não existe, então Deus já colocou ali que naquele jogo ele tinha que realizar aquilo. Beleza, quanto tempo a pessoa vai levar, não se sabe. Mas assim, conforme o jogo vai evoluindo, conforme todo mundo vai construindo as coisas, visualizem, gente, o cenário do jogo, tá? Visualizem o cenário do jogo como se fosse uma caixinha de areia, sabe? Eu acho que teve algum anime, que eu não me lembro agora qual, não me recordo. Eu acho que foi um episódio do Inuyasha, que a Kagome, ela caiu em uma coisinha assim, acho que era tipo uma caixa de areia. E tinha um gigante que ele fazia como se fosse o cenário do jogo dele, né? Ela ficou bem pequenininha. E aí ele controlava, né, aquele jogo, que é mais ou menos a mesma lógica do Maze Runner, né? Se vocês já assistiram o filme Maze Runner, é como isso, tipo assim, eles são colocados num campo ali para viverem juntos. Mas eles estão sendo estudados como se fossem cobaias, né, humanas. E aí é como se fosse isso, sabe? A gente tá num cenário de jogo, então visualizem como se fosse aquilo. Visualizem Maze Runner, gente. Tem um cenário ali pra gente jogar. A gente tem que descobrir como é que sai daquele lugar, né? E aí, essa é a coisinha, é o gás do jogo, né? E aí, a gente. Você não sabe quantas vezes você já esteve ali jogando, né? Tipo assim, game over. Aí começa tudo de novo. Porque você não conseguiu sair. Tipo assim, acabou o tempo e você não conseguiu sair naquele tempo. E aí você volta pro início do jogo, aí você perde a memória e começa tudo de novo, sabe? É tipo isso. E aí, a gente, lá no início do jogo, é colocado assim como missão. Tipo assim, essa pessoa aqui é a que vai abrir o portão. Então, você, às vezes,
já passou, por exemplo, passou 10 encarnações tentando abrir o portão, mas não descobriu o negócio do portão, mas involuntariamente você tentou abrir o portão, porque de alguma forma você sabia que aquilo era a sua missão, a sua alma sempre avisa, né? E aí você tentou, mas o portão não era visível, entendem? Ou aonde estava escondida as pistas para você ir chegando ali, ainda não era visível. E isso, vamos supor que entrou um outro jogador e aí ele descobriu para você, então era aqui que estava. Ou seja, cada pessoa que é colocada na Terra, como elas são ligadas por essa teia, essa rede de evolução, cada uma ajuda a outra, mesmo que não saiba, mesmo que não perceba. Então, gente, muitas vezes a outra pessoa que você não dá nada por ela, ela te ajuda a descobrir uma coisa muito importante para sua missão. E você nem faz ideia. Mas cada pessoa que é colocada na sua vida, ela foi estrategicamente colocada, entendem? E ela vai te ajudar a evoluir de alguma forma, mesmo que seja uma pessoa que provoque a sua ira, que te deixe muito irritada, porque ela está ali para provocar justamente para que você atisse uma curiosidade, um interesse em resolver aquilo, e quando você busca resolver aquele problema, você encontra a resposta para o que você estava precisando, para o que você estava procurando e era necessário para que você pudesse realizar a sua bendita sua missão, entendem? Então, assim, por isso que eu digo, não achem ruim o que a outra pessoa te faz de ruim, porque no fundo ela não está te fazendo mal, é porque, tipo assim, são estratégias do jogo, estratégias de Deus, para que você encontre o que você precisa encontrar, para você poder finalmente abrir o bendito do portão e sair. e chegar no final do jogo, é tipo assim, no final do jogo você venceu, entendeu? Você conseguiu sair, você conseguiu descobrir o segredo. E aí, finalizar, e depois que finalizar tudo, você vai olhar pra trás e você vai dar risada, e você vai falar, nossa, como eu fui tosca, olha só como eu bati a cabeça nisso aqui tanto tempo. E aí você realmente vai achar graça, né? Mas enquanto você tá vivendo a emoção, é justamente você jogar sem você saber o que é. Então, assim, gente, agora eu vou direto ao ponto, né? Porque eu vou lembrando das coisas e aí eu acabo falando demais, mas assim, é porque isso tudo é muito interessante, né? Querendo ou não, isso tudo é muito interessante. E, assim, gente, o que acontece, né? Com esse vídeo que eu tava vendo lá de protocolo, né? Do meu mentor. Bom, ele estava explicando que um dos processos, né, pra gente. Uma das coisas que a gente faz no protocolo pra gente conseguir acessar mais, né? Acessar mais esse inconsciente é justamente o jejum. Ele fala do jejum, a gente já sabe, né, que é uma forma de limpar o corpo, né? Uma forma da gente desintoxicar, uma forma da gente fazer essa purificação para a gente conseguir elevar melhor a consciência, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar também no Sadhguru, ele tem o canal, né, no YouTube, uns shortzinhos, eles estão sempre colocando alguma coisa, tem também uns vídeos mais longos. E ele é um guru indiano, né, que ele passa justamente esse conhecimento mais sábio sobre as coisas, ele já tem um estado de consciência mais elevado, né? Então, assim, ele é um grande professor. E em algum momento, em algum dos vídeos, ele falou alguma coisa sobre essa questão da alimentação, né? Então, tipo assim, o que é normal, assim, mais normal mesmo, né? Tipo, se a pessoa comer, tipo, 3 vezes ao dia só, né? Fazer as principais refeições, café da manhã, o almoço e a janta. E o intervalo entre essas refeições serem de 8 horas. Então, tipo assim, você pode sim, não é? Essa coisa de comer de 3 em 3 horas, isso é coisa da mídia, né? Da indústria, enfim, tanto alimentícia quanto de remédios, né? Porque uma coisa leva a outra, então, tipo assim, se você tem mais gente doente, tem mais gente consumindo remédio também, então, é aquela coisa. E aí, não tem problema nenhum na pessoa passar um longo tempo sem comer, né? A gente fala de questão da pessoa ficar fraca e ter algum déficit de algumas coisas, né? Mas é claro que você tem que fazer isso com uma orientação. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Então, o jejum intermitente, o jejum isso, o jejum aquilo. Você não vai fazer de qualquer jeito. E aí, vocês precisam estudar sobre isso também, né? Como fazer jejum de uma maneira saudável. De uma maneira que você não morra, né? Porque eu só acho assim, a pessoa ficar sem comer vai morrer de fome, né? Ou então vai ter gente que vai chegar aqui e vai falar assim, nossa, mas com tanta gente passando fome no mundo, você vai fazer jejum porque você quer, você vai passar fome porque você quer, né?
E é até estranho a gente falando aqui sobre alimentação, por isso que parece meio contraditório, mas não é, tá, gente? É porque tem propósito, né? No caso, uma pessoa com necessidade assim precária, mesmo passando fome, são outros 500. Não é uma questão, tá, de você estar menosprezando o alimento, é uma questão de... É o que eu falei lá no comecinho, de você saber o momento, entendeu? Tipo, você tem um momento de comer, tem um momento de fazer essa limpeza, né? De você fazer se abster dessa carne, né? Conscientemente. Inclusive, um grande exemplo aqui é justamente da quaresma, né? Que pro rega, assim, da igreja, né? Você se abster de carne, e de carne vermelha. Então, o que representa também, né, esses 40 dias no deserto que Jesus passou, ele não comeu nada, gente, tá? Então, assim, foram 40 dias de jejum. É claro que pra gente 40 dias de jejum é muita coisa, porque Jesus já tinha uma consciência crística, né? Já bem mais elevada do que a nossa. Então, a gente não vai dar conta de 40 dias, assim, sendo quem a gente é hoje ainda, né, nessa frequência. Mas a gente consegue uns 3 dias, né, 4, enfim, às vezes mais, depende de que nível de espiritualidade que você tá, né, quanto conhecimento você tem ou quanto você já praticou, porque é que nem correr uma maratona, né? Você não começa correndo 10 quilômetros assim, de uma vez, sabe? Pra quem não tá acostumado a correr nada. Você começa com pouco, e aí você vai evoluindo aos poucos, e aí o seu corpo também gradativamente vai se adaptando. Então é aquilo que eu disse, nada é da noite pro dia. Tudo é uma questão de adaptação, e o seu corpo é inteligente o suficiente para fazer essa adaptação, mas é de forma lenta. Por quê? Porque isso aqui é matéria. A gente está falando da Terra, da gravidade que ela tem aqui, para manter as coisas no lugar. Então a gente tem que levar em consideração essa gravidade, a gente tem que levar em consideração o peso dessa matéria aqui. A gente não vai conseguir voar, né? O ser humano não voa, não é porque não tem asa, né? Porque a gente que inventou o avião para quê? Para usar, para voar, aliás. E o avião é muito mais pesado que nós, né? Então vejam que a lógica não é exatamente da coisa. Mas isso é uma questão física, eu já tô entendendo, não tem nada a ver. Enfim, a gente está falando de consciência, né? No caso, não da matéria. No caso, o avião é matéria, então esqueçam. Mas, assim, a gente está falando de consciência. Então, para elevar a nossa consciência, para ter essa conexão com o divino, a gente precisa se desprender da matéria. E um dos passos para se desprender da matéria é justamente o jejum. Porque quando a gente diminui a massa corporal, a gente abre mais o nosso campo, entendeu? Para a gente ter mais conexão com as coisas divinas, né? Então, o jejum é um caminho. E aí, a gente, quando tá obeso, por que que eu toquei na questão da obesidade, gente? Porque tudo que eu venho explicando lá desde o início, né, é justamente essa questão de a emoção gera uma compulsividade alimentar, e aí você vai consumindo determinada comida que, caramba, aquilo ali nem é comida de verdade, né? Tipo assim, tem uma coisa proposital da Matrix em fazer a gente pesar mais, né? Então, quanto mais a Matrix puder te prender nesse sistema, mais ela vai usar das ferramentas para fazer isso, para te alienar. Então, assim, quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tem muitas pessoas, assim, por que é tão popular o fast food? Porque você tem uma rotina de trabalho muito grande. Então, tipo assim, trabalho, 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 trabalho. É muito raro uma pessoa ter férias lá, ouvir falar de férias, né? Tipo assim, muito trabalho, trabalho. Então, não é normal, não é da natureza humana viver só de trabalho, sabe, gente? Porque é aquela coisa, no planeta Terra a gente tem o tal do dinheiro como uma moeda de troca. Aí as pessoas começam a olhar para o dinheiro como uma coisa, só que o dinheiro não é uma coisa, o dinheiro é energia, né? E se vocês forem olhar mesmo a raiz do significado da palavra, o dinheiro, quando você vai, né, destrinchar isso, pelo menos no mundo espiritual, você vai ver que o dinheiro nada mais é do que energia de troca. Então a lógica do dinheiro vir para você é você ter algo com o que trocar. Se vocês forem até olhar mesmo a nossa ancestralidade, né, indígena,
quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, o que eles ofereceram para os índios em troca das terras foram exatamente coisas, objetos que eles não tinham. Então, tipo assim, aquela coisa da troca, sabe? E você pode trocar qualquer coisa. E com o tempo, isso virou moeda, enfim. E a gente tem o que a gente tem hoje em dia. E aí as pessoas ficaram cada vez mais dependentes disso. Então, tipo assim, mas pra sobreviver, eu preciso de dinheiro. Mas, gente, se a gente voltar lá atrás mesmo na nossa origem, Deus já deu tudo pra gente, não tinha esse negócio de dinheiro. Deus não inventou o dinheiro, entendeu? Ele inventou o que era necessário pra gente sobreviver, que era o alimento, que era o abrigo, que era o ar, enfim, a água. Ele fez tudo já pensado pra gente, sabe? Por isso que é chamado de Jardim do Éden, por isso que é chamado de paraíso, porque, sabe, não tem isso. Se vocês pensarem, lá é um local de descanso, lá é um local que você é livre pra você ser o que você quiser. Não tem esse negócio de eu vou vestir uma roupa, eu vou usar um crachá, eu vou ser tal profissão. É por isso também que às vezes não, sempre me irritou muito nas pessoas quando chegam pra conversar com você, perguntam, ei, o que você tá fazendo? O que você trabalha? Você estuda? Você não sei o que. Tipo, gente, isso não é quem a pessoa é, isso não é nada interessante pra conversar, sabe? Porque isso não diz nada sobre a pessoa. Você tá ali preso num sistema e às vezes você trabalhando ali no que você quer, tipo, é porque você tem que trabalhar, porque você tem que pagar a conta, porque você tem que sobreviver. É um constante estado de sobrevivência. Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Vocês entendem onde eu quero chegar? No mundo ideal, eu vou dar o exemplo de novo do Maze Runner, que tem algum dos filmes da sequência, não lembro exatamente qual, quando eles conseguem se libertar lá do lugar e tal, e descobrir como que tá sendo feitas as coisas, eles vão para uma ilha, um lugar onde eles têm uma coisa que eu vejo muito na realidade, traduzido como ecovila, onde as pessoas têm uma troca humana, sabe, de favores, de serviços, então vivem como uma comunidade mesmo, umas pessoas ajudam as outras com o que sabem, e não tem essa questão do, eu tenho que dar uma moeda, né, uma cédula, alguma coisa assim. E aí as pessoas não se matam para isso. E elas não se obrigam a fazer nada, elas fazem aquilo que elas nasceram para fazer. Então, quem nasceu para cozinhar, vai cozinhar. Quem nasceu para ser professor, vai ser professor, vai ensinar coisas, né? Mas coisas naturais, tipo coisas lúdicas. Tem um encanto, né? Com o que é da natureza humana, com o que é da natureza, na verdade, como um todo. Então, você tira um tempo assim para plantar, para cultivar o seu alimento. Se você tira, assim, tem pessoas que, eu sei fazer música, então é um momento que você vai se expressar. Tem muita gente que desvaloriza a arte, que fala que é coisa inútil, mas, cara, é da natureza humana se expressar de alguma forma. Então a gente precisa desses momentos. E por isso que a gente vê tanta coisa em desequilíbrio, né? Porque a gente esquece da nossa humanidade original. A gente não dá valor a coisas que nos fazem bem, que é justamente o que causaria o equilíbrio. É como se a gente tivesse medo do equilíbrio, a gente tivesse medo do céu, porque esse seria o céu. Eu assisti outro vídeo também recentemente de uma pessoa falando assim, por que você vai, né, esperar se aposentar para você viver a vida dos seus sonhos, né, se você pode viver agora? Porque às vezes as pessoas se preocupam tanto em acumular coisas e deixam de viver o simples, que inclusive é mais acessível justamente porque é mais simples. E é um lugar assim, que te permite descansar, que te permite ser mais próximo da família, que te permite ter mais momentos com quem você ama, mais tempo para você, que você, não é que você se contenta com pouco, tipo, não tem ambição, mas é porque você está feliz com o pouco que você tem, e o pouco que você tem é muito, você reconhece isso em Deus, sabe? E quando eu falo de Deus, gente, eu não estou falando de uma pessoa, não personifiquem Deus como se ele fosse uma pessoa que de carne e osso que vai parar na tua frente e vai te dar uma ordem de fazer alguma coisa, não. Porque Deus está em todos os lugares. Deus é a beleza que existe em todas as coisas. Por isso que não é todo mundo que consegue enxergar Deus. Porque não consegue ver beleza nas coisas. Então, a partir do momento que você começa a enxergar beleza nas coisas, você começa a ver Deus. Porque Ele é isso. Ele é luz.
Ele é o que deixa tudo mais brando, o que dá paz ao que você faz, ao quem você é. Deus é tudo aquilo que te faz bem, entendem? Então não importa o que vai ser, mas eu gosto de dançar, então dança. Caramba, ali é a expressão mais divina que você pode ter, se você gostar muito disso, sabe? Mas eu quero parar numa cafeteria um dia e eu quero comer um pedaço de bolo e eu quero ficar lá o tempo que eu quiser, sabe? Se preocupar com correria sem olhar para relógio. Gente, relógio, inclusive, é uma das invenções mais aprisionantes que esse sistema inventou. Porque você fica ali naquele loop infinito, sabe? Aquela coisa repetitiva, esse negócio de rotina. Por isso que eu não apoio esse negócio de rotina, porque a gente é livre, sabe? A gente é livre para viver as coisas como a gente quer, a gente precisa respeitar o nosso tempo, o nosso corpo, a gente precisa respeitar as nossas vontades, os nossos limites, sabe? Até nós com nós mesmos temos que ter os nossos limites, né? E aí a gente vê, né, essa loucura, esse caos em que o planeta entrou. Então, quando eu digo para vocês lá, eu dei o exemplo, né, dessa coisa de a lógica do fast food ser a justificativa, né, para o excesso de trabalho. Então, tipo assim, eu não tenho tempo para comer. Gente, a pessoa não tem tempo para comer. Caramba! Olha só em que ponto que a gente chegou, né? E com isso a pessoa vai se enchendo de uma coisa que não é alimento. E quando você come uma coisa que não é alimento, você incha. Aquilo ali não é que o seu corpo está cheio daquilo de verdade, né? Você está inchado, na verdade. Então aquilo é um engano, é uma ilusão também. Mas você tem a necessidade daquilo por alguma coisa emocional, né? Uma questão emocional que você não consegue controlar. E aí que aliás você não consegue dominar. De novo, oh, meu Deus, eu não consigo desatrelar da palavra controlar, né? Porque a gente não controla nada na vida, mas é uma coisa que você não consegue dominar dentro de si. Então, você acaba descontando em outras coisas, né? Principalmente na comida. E aí você acaba ficando obeso. E o que acontece, gente? Quanto mais a gente ganha massa corporal, mais a gente dificulta essa elevação espiritual. Então, é uma maneira da Matrix aprisionar a gente. É uma das maneiras mais, vamos dizer assim, eficazes que eles encontraram, porque a comida, né, como a gente ainda vê como uma coisa necessária, a gente acaba sendo facilmente manipulado, né, ou facilmente, assim, pego, né, tipo assim, você não tem como escapar disso, né, porque você precisa comer para você continuar jogando. Mas tem uma cena do filme Matrix, né, que quando você olha lá, que o Neo acessa esse mundo de novo, né, ele entra aqui no mundo de novo, e aí ele conversa com os agentes da Matrix lá. Um deles oferece um banquete, assim, né, aquela coisa maravilhosa, e o Neo já não aceita mais. Bom, aquilo porque ele sabe, né, que essa comida é ilusão, que essa comida faz parte do cenário do jogo. Então, aquilo não vai alimentá-lo, porque ele não precisa disso, né, porque ele é Deus, ele já reconheceu que ele é Deus, que ele é a consciência divina, quanto aquilo vai ser uma maneira de prender ele ali, naquele lugar da onde ele já saiu. Então, como ele não tá mais dormindo, ele já entende e ele já não aceita mais, entendem? Que é uma imposição do sistema. Então, tipo, por isso que, gente, quando você começa a dizer não, todo mundo começa a te estranhar e começa a te rejeitar, tipo, oh, você tá estranho, por que você não tá obedecendo? Por que você não tá seguindo essa regra, sabe? Mas é porque você tá acordando, então, assim, sinta-se feliz. Vão diminuir muito, assim, o seu ciclo social, mas se mantenham firmes, porque, assim, gente, o caminho por onde vocês estão seguindo, o lugar para onde vocês estão indo é muito legal. É o tal do céu, né? Aí a gente lembra do peregrino. O caminho é árduo para você chegar lá no topo da montanha, mas o que você alcança quando você chega lá não tem preço. Então, assim, vai valer a pena todo o esforço que vocês fazem, né? Para chegar nesse lugar. A tal da Terra Prometida, né? É o céu, enfim, é o paraíso, o Jardim do Éden, esse retorno para o Jardim do Éden, vocês vão conseguir através disso. Só recobrando mesmo a consciência de vocês. Então,
a minha dica é: vocês vão, no momento em que precisam se alimentar, sim, vocês vão se alimentar, escolhendo, sabendo escolher, né, o tipo de coisa. Porque, assim, a primeira coisa, como você não vai conseguir também jejuar, né, da noite pro dia, assim como você não vai conseguir se tornar um vegano, naturalista da noite pro dia, você vai começando a limpar a sua alimentação. Então, tipo assim, o tipo de alimentação que eu faço. Quais são os tipos de coisa que eu escolho para ingerir, né, para colocar dentro do meu corpo. Então, não é que você vai escolher o light, tá, gente? Porque o que, o que tem lá no rótulo light, não sei o que, as pessoas ficam contando coisas, calorias, não sei o que. Gente, é outro jogo do sistema, sabe? A pessoa fica com aquela neura de tipo, porque tem não sei quantas calorias. Se você for perguntar para essa pessoa, uma pessoa comum, o que é caloria, a pessoa nem sabe o que é caloria. Ela não sabe nem com o que associar. Tem muitos nomes, são códigos da Matrix também, tá, gente? Que você nem sabe o que é e você tá contando e você fala, mas que porcaria é essa? Talvez você nunca tenha se perguntado, né, o que é caloria. E muito menos saiba fazer o cálculo, a ponderação, porque você chega lá no nutricionista, tá, o nutricionista sabe fazer esse cálculo. Ele vai saber o que é caloria, ele tá te passando aquilo porque tá. Mas e você? Você é que vai estar seguindo aquela dieta, é você que vai estar consumindo, é você que vai estar ingerindo aquilo lá que ele passou. Então, é você que tem que saber, entende? Vocês têm que ter essa curiosidade de perguntar e de saber o que é que tá sendo, quais são as instruções que estão sendo passadas para o seu corpo, porque o corpo não é do nutricionista, o corpo é seu. Tudo bem que ele tem o conhecimento e ele está ali para ajudar em alguma coisa, porém, se você não tiver esse conhecimento, você vai correr o risco de estar vivendo uma coisa em que o outro acredita que não é o que você acredita ou deveria acreditar. Você vai estar correndo o risco de estar seguindo regras que não deveriam ser seguidas, vocês entendem? A partir do momento que vocês tomam conhecimento sobre alguma coisa, você vai sobressair o padrão. Porque o meu questionamento lá no início, quando eu falei sobre o vídeo daquela nutricionista, é porque o que é passado para as pessoas que estão aprendendo hoje em dia é um padrão. Se quando você entra num sistema como o sistema universitário, por exemplo, o próprio nome já diz, é um sistema. Então, é uma coisa que já foi padronizada. E ela vai ser passada da mesma forma para todo mundo. Só que todo mundo não é todo mundo. Você não é todo mundo. E todo mundo não é você. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Acesso a coisas diferentes. E o seu nível de percepção também vai ser diferente. Por isso eu também falei um pouquinho dessa questão neurológica, né? Porque cada um vai ter necessidades diferentes. Tanto mentais quanto corporais. E aí, nem todo mundo vai saber, né, responder essas questões. Então, quando você vai no médico, você precisa questionar, você precisa saber o que está sendo passado para você. Da mesma forma que quando você vai comprar um alimento, você precisa ler o rótulo. Exatamente porque você precisa conhecer, ter conhecimento sobre aquilo que você está consumindo. Para você conseguir fazer as suas próprias ponderações e conseguir colocar os pingos nos is, gente. Conseguir organizar na mente de vocês o que é e o que não é, sabe? Entender as coisas, como elas realmente funcionam. Porque vai chegar um ponto da vida de vocês que vocês vão ficar muito perdidos, se é que vocês já não estão nesse ponto, ou já estiveram. E quando vocês se sentirem muito perdidos, vocês vão começar a buscar o que é isso, o que é aquilo, entendeu? Então, meio que não tem como fugir disso. Em algum momento você vai questionar, sim, os sistemas, né? Porque existem vários. Todos subsistemas dentro de um grande sistema, né? E aí, tudo tá conectado. Então, quando eu digo isso, questionem, tá? Questionem mesmo, procurem, porque tudo tem um porquê, e às vezes esse porquê é muito maléfico. Então, quanto mais pessoas conscientes a gente tiver, menos obesidade a gente vai ter no mundo, menos esses problemas de saúde. A obesidade, ela é uma consequência, assim, que a gente fala visual, né? Que você vai conseguir ver nitidamente que você tem um problema. Aí, tem muita gente falando assim, mas vão para essa questão de estereótipo, de falar assim, isso é preconceito e tal. Mas aqui eu tô falando de saúde, tá? A pessoa, ela tem que se sentir todo o tempo muito bem
com a aparência dela, tá? Tem que trabalhar a autoestima, sim, mas isso é uma questão psicológica. Então, não importa se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha, não importa se ela é baixa, se ela é alta, não importa o tipo de cabelo que ela tem. A pessoa tem que se aceitar do jeito que Deus fez, do jeito que ela é. Mas não é natural mesmo que a pessoa pode até ter propensão a engordar. Isso é um desafio que ela vai ter que estar sempre cuidando ao longo da vida. Ela pode ter nascido com algum distúrbio hormonal, por exemplo. Como é aquela coisa que tem na garganta, gente? Agora eu esqueci o nome. É uma glândula, na verdade, né? A glândula da tireoide. Tem a tireoide que ela engorda e tem a tireoide que emagrece, né? Então é tipo assim, da mesma forma que eu tenho que lidar com o meu distúrbio hormonal, tem as pessoas que têm esse outro tipo de distúrbio hormonal que também tem que aprender a lidar com ele, né? Então a pessoa constantemente vai ter esse desafio de equilibrar as coisas dentro do corpo. E vai ter algum remédio específico, alguma coisa específica para aquela pessoa, para ela poder encontrar esse equilíbrio e se manter bem e saudável uma vida inteira, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Esses desafios que não são colocados, eles não são à toa, é porque a gente tem alguma lição para aprender com isso. Mas, assim, gente, independentemente da pessoa ter essa condição, ela estaria justamente como uma desafiadora, como uma coisa a mais para você aprender algo com aquilo. Então, tipo assim, é alguma informação que você tem que buscar, que é necessária para o seu conhecimento ali, para você realizar o que você tem que realizar aqui na Terra. Então, essas questões, assim, como são geralmente condições de nascença, essa questão hormonal, alguma coisa que já vem da genética, do DNA, são coisas já colocadas ali pela sua consciência superior que você vai ter que aprender com elas, certo? Mas a pessoa que está tendo alguma compulsividade, alguma coisa, porque a gente não é natural, ninguém nasce obeso. Você já viu um bebê nascer obeso com problemas de saúde que uma pessoa obesa tem, tipo colesterol? Você já viu alguém nascer com diabetes, alguém nascer com colesterol alto, ou alguém nascer com pressão alta, esse tipo de coisa? Não, porque isso entra naquele grupo que eu falei do que não é doença, que não existe, né? Que é desenvolvida pelo psicológico ao longo do tempo, né? Ao longo da vida. Você fala, mas é a criança que é obesa, que não sei o que, e você vê que o pai também e aí tem a influência e tal. Isso porque, gente, eu acho que eu já citei aqui também a questão dos setênios, né? Quando os primeiros 14 anos da vida da pessoa, ela vai estar com a energia diretamente ligada aos pais, né? Os 7 anos com o pai, 7 anos relacionado à mãe. Então, tipo assim, todas as emoções que o pai ou a mãe sentem vão se traduzir na criança. Então, além de o pai estar sendo um espelho para a criança, também tem a questão emocional que vai afetar de maneira oculta, assim, não visível, né? Tipo assim, você não está vendo a emoção ali, a interação de energias acontecendo, mas ela está acontecendo, não deixa de acontecer. Então, vão ter consequências também. E aí, a pessoa, claro, quando vai crescendo, que vai ganhando maturidade, a pessoa vai começando a fazer as próprias escolhas, ela vai tomando consciência daquilo e aí ela não vai deixar aquilo dominar ela, né? Ela vai começar a dominar. Então, também é uma questão de maturidade, né? De tempo de maturidade para você ter responsabilidade. Então, tipo assim, enquanto criança, os pais são responsáveis por cuidar dessas crianças, então, né? Da manutenção do corpo delas e tal, e ensinar as coisas que deveriam ser ensinadas, né? E depois que elas ficam adultas ali, elas já tomam consciência e vão agir por conta própria, então aí dali pra frente, elas com elas, e elas vão assumir essa responsabilidade pelo próprio corpo, né? E aí vão fazer escolhas conscientes. Então, assim, gente, o que eu estou falando aqui não é para ser base de preconceito, jamais, mas é para vocês entenderem que a partir do momento que você começa a dizer não para essas coisas que estão aí no sistema, né? Dizer não para essa indústria que fica tentando vender a todo custo e comprando a sua saúde literalmente, porque o que eles ganham em dinheiro, né, é o que você perde em saúde. E aí você continua sem dinheiro, né, porque você ainda gasta com isso, né, e
e só se poluindo, né? Se machucando. E perder saúde, gente, é terrível, assim, acho que é uma das coisas mais terríveis que a gente pode ter na vida, né? Assim, que é doença. Porque você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se você for doente e não conseguir usufruir de tudo que esse dinheiro pode te dar, então não compensa, sabe? Não faz sentido. Só faz sentido quando você pode usufruir de tudo. E você só pode usufruir de tudo quando você tem saúde. Então, essa é uma das coisas que você melhor tem que cuidar, né? Então, assim, tudo bem, se amem do jeito que vocês são agora. Não sei como é o corpo de vocês, não sei como é a aparência de vocês. Se amem do jeito que vocês são. E a partir disso, a partir dessa consciência divina, vão limpando. Entendam que essa limpeza não é por aparência, não é por ego, não é para parecer bonito para o outro, não é para ser bonito, gente. É para você encontrar paz, felicidade. Tem muita gente que tá nessa situação e, tipo, não é uma questão de se olhar no espelho e se sentir triste com o que tá vendo. É uma questão de você, às vezes, deitar na sua cama e você ficar com falta de ar, sabe? Ou de você ir subir uma escada e você ter fadiga, você não conseguir realizar tarefas mínimas, às vezes, sabe? Às vezes se locomover. Ou você não cabe em todos os lugares, ou tem dificuldade, por exemplo, para andar de ônibus. Eu já vi uma pessoa, a gente teve uma vez que eu vi uma pessoa que mesmo tendo aquele banco especial para pessoas obesas, ele preferiu ficar em pé, porque ele ficou com medo de quebrar o banco, sabe? E tipo, isso é uma prisão mesmo que a pessoa acaba criando. E, gente, não é da noite pro dia, porque ninguém engorda tanto da noite pro dia. Tipo assim, você não dormiu hoje com 50 quilos e amanhã acordou com 100. Isso não existe. Isso leva tempo. Então a pergunta é, por que você deixou isso acontecer? Por que você deixou chegar nesse ponto, entendem? E aí na hora de reverter fica com aquela dificuldade. Mas foi você quem deixou acontecer. Foi você quem deixou chegar lá. E aí o questionamento é, tá, mas por quê, né? Por que eu deixei? E aí você vai fazer esse caminho de volta, que não é da noite pro dia. Aí tem gente que recorre a cirurgias milagrosas, vai fazer lipoaspiração, vai fazer uma coisa muito invasiva pro corpo, né? Eu não sei se em certos casos isso realmente é necessário porque a pessoa chega numa obesidade extrema, né? Eu acho que existem casos extremos assim que não tem como não recorrer à cirurgia, mas a pessoa... Essa é a questão, entendeu, gente? Tipo assim, por que deixar chegar nesse ponto, entende? Porque enquanto vocês podem cuidar, vocês não cuidam. Por quê, né? Por que prefere continuar se refugiando no alimento? Porque, tipo assim, gente, quando a gente tem um vício, não é necessariamente só em droga, né? Mas, assim, alimentação mesmo. Como a questão do açúcar que eu falei, né? Gente, é mais viciante do que a droga mais, que é considerada, a droga ilícita, que é considerada mais viciante, né? O açúcar é mais viciante, no entanto, é colocado na mesa como parte da nossa alimentação, né? E assim, isso é terrível, porque a pessoa, ela tem uma questão, a gente sabe, né, que a fuga que a pessoa busca nas drogas, o vício, é justamente essa questão da anestesia para os problemas que ela tem aqui fora e não consegue encarar. Então, é como se ela estivesse tentando camuflar, é como se ela estivesse fugindo o tempo todo, ela não tem coragem de encarar o real problema, sabe? Então, ela se refugia nesses exageros na alimentação. E aí vai chegando até aquele ponto. Então, tipo assim, não é que seja irreversível, não é que seja uma coisa do tipo que você tem que ter vergonha disso. Na verdade, acho que o primeiro passo é você se desenvergonhar, né? Não é você normalizar também, porque não é normal, mas é você primeiro aceitar que já aconteceu, que não tem como estalar os dedos e se sumir. Então, a partir do momento que você tem esse reconhecimento, você toma uma atitude em relação a isso, tipo assim, o que eu quero? Eu quero me curar? Eu quero ser quem? Quem eu quero ser? E a partir disso, você traça um rumo e você faz um compromisso consigo mesmo, de lealdade.
de você ser franco, honesto consigo mesmo, e uma pessoa que não se trai, uma pessoa que não mente pra você mesmo, sabe? Que faz o que ela falou que ia fazer. Então, assim, por mais que seja difícil, mas você vai superar isso. Você vai buscar meios de superar isso, entende? Porque a pessoa, sim, pode ser feliz ali naquele estado, mas vai sempre faltar alguma coisa, sabe, gente? Então, assim, não busquem essa questão não busquem a boa alimentação por emagrecimento. Eu acho que eu tenho que fazer essa ponderação aqui, né? O mal das pessoas fitness, que se dizem, né, que se rotulam como fitness, é exatamente isso. A maioria, né? Elas buscam isso por questão de aparência superficial, é aquela coisa de eu tenho que parecer bonito pro mundo, é estética. Mas a real coisa mesmo, o motivo real que deve ser, né, essa busca pelo mais saudável, é da saúde, sabe, gente? É de vocês terem consciência de que o corpo de vocês é um templo e que ele é um dos instrumentos mais incríveis que Deus deu para você, sabe? É uma das tecnologias mais incríveis que Deus já criou. Por isso que ele chamou a gente de imagem e semelhança. Gente, se a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente é inefável. A gente é uma coisa tão incrível, mas tão incrível, tão incrível. E a gente tem esse poder de ser quem a gente quiser. Então, a gente sim incorpora o corpo que a gente quiser, sabe? Tem o avatar aqui, tá? Ele engorda, tá? Ele emagrece e tal. Mas é você quem tá no comando, sabe? É você quem dita quem você quer ser. Então, assumam esse domínio, assumam as rédeas, né, da vida de vocês e façam essa pergunta francamente mesmo, tipo assim, quem eu quero ser? Quem eu quero ser de verdade? Mas se perguntem de verdade, sendo sinceros, são vocês com vocês mesmos, sabe? Porque para passar o que essas pessoas com restrições alimentares passam, gente, é terrível. Eu estou falando por experiência própria, porque enquanto eu me sentia limitada em relação a eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, tá, era terrível, assim, sabe? Eu ficava extremamente irritada. É muito ruim você não poder fazer alguma coisa. Então, quando você descobre que você pode tudo mais, assim, você tem sabedoria para entender que a vida não é feita de exageros e você tem mesmo acesso a tudo porque Deus te deu tudo, mas você reconhece, né, cada coisa, sabe para que serve cada coisa e você não vai consumir de forma burra, vamos dizer assim, né? Então, você de verdade vai estar desfrutando daquilo que é para ser, né? Então, se Deus te deu todo o alimento assim, da natureza em abundância, não é porque é abundante que você vai consumir tudo sozinho, sabe? Porque você vai ser guloso. Inclusive, a gula é um pecado capital e não é à toa. Então, assim, se atentem, aliás, principalmente aos 7 pecados capitais, porque eles dizem muito sobre você. Se você tem algum, então é o ponto que você mais precisa trabalhar. Então, por exemplo, se você tem a gula, já que a gente está falando aqui de alimentação, equilibrem isso, para que a fome não se torne um instrumento de autodestruição, sabe? Porque uma coisa é você ter aquela fome de necessidade do corpo humano, e outra coisa é você sair devorando tudo como se você não tivesse nada, e é uma coisa psicológica. Não sei se vocês já ouviram falar da diferença da fome verdadeira e da fome psicológica, né? Porque tem a fome que ela é programada. É tipo, sabe, igual quando o pessoal fala assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, podem reparar que, incrivelmente, você, quando passa 3 horas, você já está sentindo fome. Você fala, nossa, já deu 3 horas que eu comi, então agora eu vou comer outra coisa. Mas se você determinar que é de 4 em 4 horas, seu psicológico vai aceitar e quando se passar 4 horas, você, nossa, olha só, minha lombriga tá falando que tá na hora de comer.
Podem prestar atenção, gente, que o que vocês determinarem é como o seu corpo vai responder, tá? Vocês é que comandam esse tempo, vocês é que comandam esse corpo. Então, conforme vocês ditam, ele obedece. É desse jeito. Tudo é questão de programação e reprogramação. Mas o que a gente o que a gente quer é desprogramar, justamente para a gente ser livre e para a gente agir de acordo com a natureza de Deus, né? Então, eu acho até que eu estava falando para vocês sobre uma coisa de árvore, né? De fazer tá falando sobre o Dharma. A gente não conclui. Eu vou colocar aqui no finalzinho só para fechar isso aqui, porque eu sei que eu esqueci de falar isso. Quando eu estava falando sobre o Dharma, eu ia explicar isso fazendo uma analogia com a árvore, né? Porque a árvore, ela tem a função dela, né? Tudo tem uma função aqui na Terra. E aí, por exemplo, a função da árvore, ela vai dar sombra, ela vai dar os frutos para a gente se alimentar e ela vai dar o oxigênio. Entendem como a árvore é importante? Porque a gente libera o gás carbono, que é o que ela inala, né? Vamos dizer assim, é o que ela absorve, e ela libera o que a gente absorve, que é o oxigênio. Então tem essa troca constante, né? Então vocês percebem a utilidade dela para nós seres humanos e como ela já foi feita com esse propósito e ela não luta contra esse propósito. Então, tipo assim, todos nós temos esse propósito, né? Então cada coisinha aqui na Terra tem um propósito. Então cada coisa que Deus criou já foi pensada pra gente ter tudo, pra gente ser completo. Então a gente não precisa de nada além disso, né? Então o Dharma nada mais é do que isso, né? Você aceitar aquilo para o que Deus te criou para fazer e você ir lá e fazer. É simplesmente isso. Então eu acho que foi uma boa aqui pra gente finalizar, né? Esse vídeo. Ficou grande também, né? Mas assim, eu acho que eu consegui falar tudo, explanar aqui tudo que eu queria, né? De trazer para vocês. Acho que se tiver alguma coisa a mais que vocês quiserem saber, né? Vocês podem deixar nos comentários. Eu posso fazer algum outro vídeo mais pra frente falando especificamente sobre alguma coisa, não sei, fazer um short, um vídeo mais curtinho, para explicar algum conceito, alguma coisa assim. Ou mesmo postar na comunidade, sei lá. E aí a gente tem essa troca, né? Essa conversa. E assim, no mais, eu acho que eu consegui dar uma abrangida, assim, né, em alguns pontos, assim, de como eu fui adquirindo esse conhecimento ao longo dos anos, né. E é sobre isso, né, gente, assim, os pontos principais que eu deixei pra vocês é exatamente isso, vocês buscarem conhecimento e se atentarem às experiências que vocês estão tendo, né, e com isso, vocês formando a bagagem de vocês, a experiência de vocês, vocês já vão tirando suas próprias conclusões sobre as coisas, né, porque tudo na vida é aprendizado. Então a gente vai se fazendo, né, no dia a dia. E aí, com isso vocês conseguem ter uma vida melhor, né, uma noção de alimentação melhor, né, do que aqui é pregada. Então, tipo assim, não se contentem com poucas informações, não se contentem com o que é pregado como padrão, né, com o que é pregado aí nos rótulos. Vocês precisam questionar o sistema o tempo todo, né, vocês precisam ver o que realmente é bom, aprender, buscar coisas que têm coerência com quem vocês são, né? Coisas que têm, que fazem sentido real para vocês, né? E aos poucos que a gente vai conquistando isso. Então, tipo assim, tenham paciência, respeitem o ritmo de vocês de entendimento, porque algumas pessoas vão ter mais resistência também, vão ser mais céticas, então vão ser mais resistentes ao conhecimento, um conhecimento que é muito diferente da realidade que é a realidade que você vive até hoje em dia, ou que você já traz ela lá desde a sua infância, enfim, que talvez seja algo que você não queira desgarrar, mas enfim, quanto mais você abrir, né, para entrar conhecimento e você aprender mais coisas, né, você vai abrir um leque maior de possibilidades, de coisas para a vida de vocês e ver o quanto vocês são livres mesmo para escolher e quantas possibilidades tem para vocês mudarem a realidade de vocês, né? Então, vocês podem sim ser pessoas mais saudáveis, vocês conseguem sim entrar eu não vou dizer entrar numa dieta, né, gente? Porque a dieta tem aquela questão do, eu vou seguir um cronograma, não sei o que, essa coisa regradinha não dá certo.
É uma questão de hábito mesmo, de você tornar isso uma coisa natural na sua vida. Então, assim, você vai fazer escolhas naturalmente, melhores escolhas, e vai ser uma coisa livre. Então, tipo assim, eu não preciso comer de 3 em 3 horas, eu não preciso comer especificamente isso ou aquilo, ou me restringir disso, ou me restringir daquilo. Mas, você entendendo o que você está escolhendo, já são outros 500. Porque aí você vai conseguir chegar em qualquer lugar. Então, tipo assim, o ambiente não vai ser um opressor para você. Você vai conseguir chegar em qualquer lugar e fazer seu jogo de cintura e vai conseguir se alimentar bem e não vai deixar de se alimentar, não vai se privar de nada. Então, por exemplo, você vai para uma viagem, você vai para um hotel, você vai comer o que tem lá no café da manhã do hotel. Mas tem várias opções, então você vai escolher com consciência. Você não vai escolher qualquer coisa, né? E aí, da mesma forma, quando você sair de casa, no seu dia a dia mesmo, que você almoçar fora, ou o que você for escolher de alimento para você cozinhar em casa. Então, são escolhas, gente, escolhas. É sempre, tudo se trata de escolhas. Você sempre vai ter o livre-arbítrio para fazer as suas próprias escolhas. Então, para finalizar de novo, né, fechando aqui, eu vou dizer de novo, né, a frase que eu disse lá no início, que é: eu não estou aqui pregando nenhuma verdade absoluta, tá? Esse é o meu ponto de vista, de acordo com as minhas experiências. Então, eu estou apenas compartilhando com vocês o meu conhecimento e as minhas concepções sobre esse assunto. E aí vocês, a partir disso, e se quiserem ignorar também, né? Não sei nem se a pessoa tiver assistido já até aqui, eu imagino que ela não quer ignorar. Enfim, se me ouviu até aqui, né? Porque absorveu alguma coisa, então levem para vocês como algo que vai agregar a vida de vocês, né? E se tiver alguma coisa que vocês queiram compartilhar também, de conhecimento que vocês têm, alguma coisa talvez que eu tenha dito aqui que chamou a atenção de vocês, eu também percebi isso, alguma coisa assim, podem deixar aqui nos comentários, eu vou ler com muito carinho. Vou ficar muito feliz, né, se vocês comentarem e conversarem comigo, né, pra gente fazer essa troca de aprendizado, de conhecimento. Então, se tiver alguma coisa muito boa que vocês tenham conhecido, já tenham tido de experiência na vida de vocês com relação à alimentação, podem compartilhar, né? Vai ficar, é claro, não só para mim, mas para todos que tiverem acesso aqui ao canal, né? Pessoal que quiser participar da comunidade. Então, é isso aí, gente. Eu tô muito feliz aqui de fazer esse vídeo para vocês também. Eu acho que esse é um assunto muito, muito, muito bom, que vai realmente ajudar muito, muito, muita gente. E é o que eu espero, na verdade, né? Mas eu acredito realmente que vai. Então, sintam-se muito gratificados pela minha pessoa. E é isso, eu vou finalizar aqui, então. E muito obrigada, né, por terem assistido até aqui, quem assistiu, enfim. E se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Deixem o seu like se isso ressoou para vocês. Compartilhem com quem vocês acham que precisa chegar essa mensagem, né. E ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.